Anderson, para começar, eu queria que você explicasse para gente quais são os sintomas que uma pessoa que tem uma fobia. Isso gera algumas dúvidas. Tem pessoas que vão saber de cara, não, que eu tenho uma fobia, eu tenho fobia disso e daquilo. Mas para outras pessoas isso pode gerar muitas dúvidas. Eu já vou começar dizendo que não vai ter nenhum momento que a gente vai poder chegar e bater um martelo e falar, o que você tem é uma fobia, ou não, o que você tem não é uma fobia. O que é mais importante, e aí é o que eu queria falar hoje, é exatamente isso, os sintomas. Se você se encaixar em alguns dos sintomas que a gente vai falar aqui, não precisa nem ser todos, tá vendo? Alguns sintomas, beleza. Então você, ainda que não seja uma fobia, digamos, fizemos aqui um concílio científico para dizer, e aí chegamos à conclusão que, não, esse caso aqui não é uma fobia. Tá vendo? Isso não importa muito. O que importa é que o método vai funcionar. Se a pessoa se enquadrar nesses sintomas, ainda que chegue algum especialista da área e diga assim, não, isso daqui não é uma fobia, tudo bem, não é uma fobia, mas o método vai funcionar. Quer resolver? Isso que importa. Vou começar, por exemplo, pelas emoções. Por exemplo, a pessoa vai sentir alguma emoção que seja muito forte. E principalmente emoções que são debilitantes, emoções que eu perco o controle. E aí, por exemplo, aquelas pessoas que sabem muito bem quais são as suas fobias vão dizer: eu sinto medo, sinto pânico, sinto pavor, sinto desespero louco, me dá vontade de correr e sair gritando, correndo. Mas tem pessoas que não vão saber dar o nome para a emoção. Às vezes é uma emoção tão diferente, tão estranha. A pessoa, Anderson, eu sinto uma coisa, eu sei que é uma coisa louca, uma emoção absurda que eu não perco o controle. Essas pessoas que não conseguem dizer o nome da emoção que elas estão sentindo, quando a gente vai conversando, chega um momento que elas têm ali, parece que tem a liberdade de falar, aí fala, Anderson, parece que é absurdo e louco o que eu vou falar agora, mas a sensação é como se eu fosse morrer. É uma sensação de morte, um medo de morte. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade, porque, imagina, a pessoa ouve de todo mundo, isso é besteira, para com isso, é só você ir lá e enfrentar. Principalmente quando é uma fobia, assim, de algo muito banal, uma coisa do dia a Uhum, dia, que para outras pessoas aquilo é uma banalidade, uma coisa, fobia de gato, ou uhum. fobia de cachorro, De aí, barata. de barata. É porque É, são coisas assim, sutis, coisas pequenas que, para quem não tem, o pensamento é: isso daqui não vai fazer mal para você. Por exemplo, uma barata, é só você ir lá e pisar em cima, que ela vai morrer. uhum. Um gato, nossa, eu acho que eu nunca ouvi uma história de alguém falando que um gato correu atrás da pessoa, né? Então, são coisas que as pessoas pensam assim: isso não tem significado nenhum, não tem um porquê de você ter todo esse medo, né? Sim, e aí, principalmente quando é um medo desses, porque tem uns que, entre aspas, é justificável. Fobia de altura. Poxa, Uhum, altura, de repente, a pessoa, se cair de lá, pode realmente se uhum, machucar muito, morrer. Então, algumas, aí eu coloco, entre aspas, justificável, porque não tem nada de justificável. Porque se uhum, o medo é absurdo, então. E às vezes a pessoa fala: não, mas você está aqui num lugar, está no 20º andar, mas é um lugar totalmente seguro que não deveria ter essas reações absurdas. Mas o que acontece? Primeiro, a pessoa começa a negar a fobia, porque fica todo mundo falando: para de besteira, para com isso, isso é uma bobagem. A pessoa começa a acreditar que isso é uma bobagem, que isso é uma besteira, mas o medo não passa. O medo, uhum. todas as vezes que apareceu o bicho, a barata ou a coisa da fobia lá, a gente dá muitos exemplos de bichos assim, mas tem fobia de ônibus, fobia de lugares, vários lugares diferentes podem despertar fobias, fobias de contextos, De objetos, né? de objetos também, de carro. Já vi muita gente com fobia de carro, de ônibus. Essa semana apareceu uma fobia muito diferente. Essa é bem rara. A mulher falou assim: eu tenho fobia de coisas balançando ao vento. Aí eu, como assim? Me explica melhor. Ela falou, por exemplo, aqueles balanços de criança, que tem, por exemplo, pendura numa árvore, ou aquele negócio de regular a cortina.
Se a janela estiver aberta e aquilo estiver balançando ao vento, nossa. Aí eu falei, mas e qual que é o nível da sua fobia? Ela, não, se aparecer um negócio desse em um filme, basta eu ver um filme e aparecer um negócio desse, nossa, já me dá calafrio, já sinto mal. E tá vendo? Para quem não tem uma fobia, ou até às vezes alguém que tem aí uma fobia esteja falando assim, ah, não, mas essa fobia aí é besta demais. Olha só, às vezes alguém que tem uma fobia de alguma coisa pode estar julgando aí a fobia dessa moça e falando, ah, não, mas essa aí, pelo amor de Deus, vai ter fobia de um pedaço de pano, aquelas cortinas, né, que você amarra a cortina, assim, aquilo lá, a mulher, ela falou, não, se qualquer coisa dessas aí que fica assim, solto, balançando ao vento, meu Deus, ela falou, isso é irracional. Aí a pessoa fica com vergonha, ou às vezes, aí tem dois motivos da pessoa não conectar direito com a emoção dela. Pode ser, pode ser vergonha, ou pode ser essa negação da fobia, aí a pessoa também não tem uma clareza da emoção que ela sente. Só que aí, quando geralmente eu vou conversando com a pessoa, vou perguntando o que ela sente, como é que é essa sensação, onde que começa, de onde vem, quais são os pensamentos que passam pela cabeça, e a pessoa começa a refletir e lembrar. Geralmente, chega um determinado momento que a pessoa fala, Anderson, isso não é uma regra não, tá? Mas acontece muito. É como se fosse um medo de morte. Parece que eu vou morrer. A pessoa tem vergonha, às vezes, de admitir até para si mesmo que tem um medo de morte de uma coisa que ela sabe que não vai matar ela, que é impossível ela morrer daquilo. Mas talvez a vergonha até de admitir para si mesmo, de falar, não, é um medo de morte, porque a pessoa fala, não, se eu falar isso, eu estou admitindo que eu sou louco, que eu sou doido, ou alguma coisa assim. E não tem nada a ver. Já teve uma moça dela chegar assim e falou, Anderson, isso é coisa de doido, né? Eu não... Calma. Eu falei, se for coisa de doido, então tem muito doido por aí, porque o que tem de gente com fobias e a gente nem sabe, a pessoa tem, às vezes tem uma pessoa do seu lado que tem uma fobia absurdamente forte, só que essa pessoa esconde, dá um jeito de não se expor a essa coisa e não tem nada de loucura nisso, não. Porque outro preconceito, se a pessoa está indo num psicólogo ou em algum tipo de terapia qualquer, as pessoas tendem a falar que, então deve estar doido. Ou, é verdade. Né? E, nossa, isso faz muito mal, porque primeiro que essas, vou chamar de coisas da mente, elas são muito variadas. Hoje em dia você vê, ansiedade, quase todo mundo sente quase todo mundo não, mas é bem corriqueiro pessoas com ansiedade crônica. Pessoas com fobias tendem a ter muito disso. Depressão, nossa, o que tem de gente com depressão? Enfim, várias outras coisas, problemas emocionais diversos, e nem por isso essas pessoas são consideradas loucas, absurdamente, ou absolutamente não. Na fobia, então, muito menos. É um padrão que está ali se instalado no cérebro, e que pode ser desinstalado, pode ser reprogramado. Estou abrindo um parêntese enorme aqui para falar dos sintomas. A emoção é o primeiro sintoma, uma emoção muito forte, uma emoção debilitante que tira a pessoa do eixo dela, ela não perde o controle, porque assim, a gente tende a falar assim, emoções, a gente não consegue controlar as emoções. Até certo ponto isso é verdade, mas, por exemplo, às vezes eu estou ansioso, mas eu consigo controlar o que eu estou fazendo. Por exemplo, eu estou aqui muito ansioso com o meu trabalho, mas isso não me para. Eu continuo trabalhando, continuo fazendo. Eu estou indo fazer uma prova, estou indo para uma entrevista de trabalho. Estou sentindo ansiedade, só que essa ansiedade não me para. Eu preferia fazer a entrevista ou a prova lá sem ansiedade? Preferia. Mas está vendo que eu me controlo? Eu não controlo a emoção, estou sentindo aqui ansiedade, mas eu vou, mesmo com ansiedade, faço a prova, mesmo com ansiedade, vou lá na entrevista de emprego. Estou com medo, estou andando numa rua aqui perigosa, está de noite e estou morrendo de medo. Mas está vendo que eu continuo andando, continuo olhando, vou olhando para os lados. Tá vendo? Eu não controlo a emoção, mas eu controlo a minha reação. Na fobia, não. Na fobia você não controla nem a emoção e nem a sua reação. A pessoa, ela quer reagir de um jeito diferente. Ela, eu queria não gritar, por exemplo. Tem muita gente que grita, né, quando aparece do nada a coisa da fobia. Se for bicho, por exemplo, né, barato, essas coisas aparecem, a pessoa, ai meu Deus, e tal. Eu fazia muito isso. Né, Nathani? Fazia demais.
Outras pessoas trava, a pessoa trava, congela, o corpo parece que congelou instantaneamente. E a pessoa fala, caramba, eu queria reagir diferente, eu falo que vou agir diferente, mas quando chega na hora, não consigo. Essa semana eu estava conversando com uma moça que ela tinha uma fobia de pegar a estrada. Pegar assim, por exemplo, pegar a rodovia, pegar o carro, ir de uma cidade para outra. Ela falou, Anderson, se for uma viagem de 40 minutos, 30 minutos, para mim já é. Eu não consigo, é um sofrimento. Eu já vou com remédio na mão para eu tomar e assim, uns remédios pesados. Aí a gente na verdade ela tá bem no meio agora, ela fez a primeira vez, a técnica, já tá evoluindo. Ela me falou assim, Anderson, teve uma vez que eu tava entrando na rodovia, assim, tava indo porque eu queria testar. Quando eu vi que a gente ia entrar na rodovia, eu já falei, não, volta, porque não dá. Tá vendo? A pessoa, assim, a emoção toma de conta dela. E não é só a emoção que não tem controle, eu também não tenho controle da minha reação. É uma forma muito simples e eu talvez diria a principal forma da pessoa identificar se ela tem uma fobia ou não. Uma emoção muito forte, eu não consigo controlar, além da emoção, eu não consigo controlar a minha reação, o meu jeito de agir. E aí isso tem níveis, tem pessoas que controlam um pouco. Ah, eu consigo me controlar um pouco, mas é tenso, é pesado. Uhum. E tem pessoas que não controlam nada. Antes eu perco o controle total, absoluto, eu fico entregue. E aí a gente percebe graduações. A gente geralmente divide isso em um nível que vai de 0 a 10. Esse é o sintoma chave. Isso vai estar em todo mundo que tem uma fobia. Os outros sintomas, eles vão variar muito, 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 muito. Tende ao infinito. Tende ao infinito, assim, é quase que ilimitado, o número de sintomas. Ah, tem gente que acelera o coração, aí tem gente que não acelera. Tem gente que começa a suar, tem gente que não. Tem gente que começa a tremer, aí tem gente que treme as mãos, tem gente que treme as pernas. Teve uma moça que falou, Anderson, começa na coxa. Parece que. Aí eu já falei logo, aí parece que perde as pernas, né? Ela, sim, parece que eu vou desmanchar no chão. Tem gente que sente frio na barriga, tem gente que eu já vi que fala que sente enjoo mesmo assim, de vontade de vomitar mesmo, assim, ela dá um enjoo. Tinha uma moça que ela tinha fobia de agulha, e todas as vezes que ela ia fazer o exame, ela falou que dava um enjoo, as vistas embaçava, e era uma sensação de desmaio, de que a qualquer Nossa. momento ia desmaiar. Então, tá vendo essas que são no corpo? Esses sintomas no corpo, eles são quase que ilimitados. Vai variar de pessoa para pessoa. Mas essa questão da emoção, isso é generalizado. A maioria das pessoas que têm fobia vai ter uma relação desse jeito com uma emoção. Uma emoção muito forte, debilitante e que eu não consigo lidar com ela. Assim, os sintomas mais que você consegue identificar é quando vem uma emoção muito forte, né, que normalmente você não consegue controlar. Existe uma diferença entre o medo e a fobia? Porque, assim, eles dois parecem ser um só, mas na verdade não são, né? E, por exemplo, quando uma pessoa está na negação da fobia, ela vai dizer, eu tenho medo de tal coisa, tenho medo disso, medo daquilo. Só que o medo, lembra quando a gente conversou um dia que toda emoção, ela é uma mensagem do nosso subconsciente para a consciência.